Vamos para a palavra de Deus? Você vai abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a palavra de Deus. Quem achou pode dizer amém? Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 2. Eu estou lendo, não sei se os irmãos já perceberam, eu estou lendo uma versão, tenho lido, uma versão um pouco diferente do que a igreja tem acostumada, a revista atualizada. Eu quero inclusive deixar aqui uma dica para você, quando for comprar uma Bíblia, compre essa versão, chama-se Nova Almeida Atualizada, possivelmente aí no próximo tempo aí, nós vamos fazer até algumas mudanças de versão de Bíblia, porque essa nossa versão que usamos, ela foi atualizada recentemente e é essa que eu tenho usado aqui, ajuda até na compreensão do nosso vernáculo, do nosso português. Então, Nova Almeida Atualizada é uma dica aí para você que está pensando em comprar uma nova Bíblia. Eu sei que nos aplicativos, aquela YouVersion, acho que já tem essa nova versão, você também já pode baixar ela gratuitamente. E pelo menos para o meu coração tem sido uma bênção. Diz a palavra do Senhor: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. Versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou? Vamos orar? Fala com a gente, Jesus. Nós precisamos daquela dose maravilhosa de graça para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Que o nosso coração, muitas vezes, tomado por tantas vozes, tanta expectativa, a gente precisa silenciar todas elas para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Então, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, quer aqui no templo, quer em casa, que todos que estão neste momento ligados, conectados ao trono da graça, recebam daquela dose generosa da palavra do Senhor que transforma a vida. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já mencionei, eu gostaria nessa noite, mais do que ilustrar algo para introduzir essa mensagem, esse sermão, eu gostaria de te convidar para você fazer parte da ilustração. Podemos? Podemos ou não podemos? Podemos, então vamos lá. Imagine a cena comigo. Todos nós estamos voando. Vamos imaginar que nós fechamos um avião numa empresa aí brasileira e nós marcamos uma excursão com a igreja. Nós vamos para Porto de Galinhas. Quem topa? Então nós vamos num avião da igreja. Só que assim, de repente no trajeto, um dos motores entra em chamas, explode, entra em pane, e o piloto então arremete para fora da cabine e grita: nós vamos cair, é necessário que todo mundo coloque paraquedas. Ainda bem que ele tem paraquedas para todo mundo, né? Todo mundo vai ficar com paraquedas, não se preocupe, tá bom? E ele sabe onde os paraquedas estão, e ele também instrui rapidamente, o piloto e a sua equipe instrui como nós vamos colocar os paraquedas e como nós vamos usá-lo. Com a porta aberta,
o primeiro passageiro se aproxima e grita sobre o vento. Quem gosta da cor de rosa aqui? Quem gosta de cor de rosa? Vamos pegar a Karina, está aqui, ó. Aí a Karina é a primeira passageira e ela grita por sobre o vento: ô seu piloto, não tem um paraquedas cor de rosa para mim não? O avião está caindo, gente, e a Karina quer um paraquedas cor de rosa. O piloto então incrédulo agita a cabeça e fala para ela: não basta ter o paraquedas? Tem que ser cor de rosa? Aí vem o segundo: quem tem que tomar Dramin quando está viajando? Levanta a mão aqui, vamos ver. Olha lá, a Cleusa. A Cleusa tem que tomar Dramin. Aí a Cleusa já tinha tomado, mas ela olha para o piloto, ela é a próxima da vez. A Karina já foi, mesmo sem um paraquedas da cor de rosa. Aí a Cleusa olha para o piloto e fala assim: viu, não tem um Draminzinho para mim tomar enquanto eu estou caindo, não? Aí o piloto fala para ela assim: não, eu já estou te garantindo o paraquedas, vai. Aí a Cleusa pula. Cada passageiro, vez por vez, se aproxima e cada um tem um pedido e recebe então o seu paraquedas. Talvez o terceiro passageiro seja eu, aquele que tem medo de altura. Eu olho para o piloto e falo assim: ô seu piloto, eu vou pular, mas não tem como você tirar o medo do meu coração, não? Eu tenho medo de altura. Aí o piloto olha para mim e fala: não, mas eu vou dar para você um paraquedas. Capitão, nós não podemos, chega um outro e fala assim: capitão, nós não podemos ficar sentados no avião, colocar o cinto de segurança e cair junto com o avião, quem sabe a gente caia de forma mais segura. E o piloto sorri e comenta: você não sabe o que você está pedindo, você não tem ideia daquilo que você está pedindo. E gentilmente o piloto pega aquele outro passageiro e empurra ele para fora, porque ele precisa se salvar. É certo que naquele avião alguns pedem óculos de proteção, teve ainda outros que pediram botas, teve alguns até que pediram boia, afinal de contas vai que cai no rio e não sabe nadar, precisa estar protegido. E é interessante, irmãos, que chega um dado momento que o piloto grita em alto e bom som: vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo, eu estou dando a cada um de vocês paraquedas, e isso é suficiente para a sobrevivência. O piloto põe então essa ferramenta essencial em nossas mãos. E aí vem a pergunta: será que a gente fica contente? Você ficaria contente se você estivesse caindo de um avião, você tivesse um paraquedas? Ficaria ou não ficaria? Eu ficaria, ficaríamos contentes. Mas, via de regra, não é assim na nossa vida. Porque nós temos andado impacientes, ansiosos, sempre exigindo algo mais, sempre achando que aquilo que o Supremo Piloto nos oferece nunca será suficiente para nos salvar. Nós sempre achamos que aquilo que o Supremo Piloto da nossa vida coloca em nós, para a nossa proteção, para a nossa segurança, para a nossa salvação, nunca é suficiente para que a gente possa realmente encontrar um destino final seguro. A gente se contenta com paraquedas, se o cenário é um avião. Mas quando a gente está falando de um mundo que vive em uma plena decadência e queda espiritual, nós sempre queremos algo a mais do que a graça que Deus nos dá. Eu usei a figura de um avião, mas é verdade que todos nós estamos em uma viagem. Você crê nisso? Nós estamos numa viagem. Este mundo é um verdadeiro avião. No entanto, este avião já está, caindo. E Deus, por seu amor, graça e misericórdia, já entregou a cada um de nós um paraquedas. Mas nós temos sempre algumas exigências a mais. Nós queremos sempre algo mais. Deus, em seu amor gentil, nos empurra para fora deste avião, nos dando o privilégio de ficarmos suspensos no ar por seu paraquedas, chamado graça. Pergunte para Paulo o que ele sentiu quando ele pediu algo mais. E ele vai mostrar para você o paraquedas que ele recebeu. O texto está lá no versículo 9 do capítulo que nós lemos. Quando Paulo pediu algo mais,
Deus deu a ele o paraquedas que tinha a seguinte frase: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Paulo, o apóstolo dos gentios, vivia um momento turbulento em seu ministério. Por quê? O texto que nós lemos nessa noite é uma sequência de defesas que Paulo faz não apenas de si mesmo, como ele também faz da sua vocação, do seu ministério. Uma vez que Paulo estava sofrendo com ameaças e enfrentamentos com falsos mestres que tinham espreitado Paulo, acusando-o de não ter uma experiência espiritual legítima, e também por falar que Paulo não tinha também uma experiência espiritual profunda. Ao mesmo tempo que faltava para Paulo credenciais suficientes para comprovar o seu apostolado. E Paulo então está vivendo neste momento onde ele está se defendendo desses judaizantes, desses falsos cristãos, desses falsos mestres, de algumas pessoas que confessavam a Cristo, mas ainda não tinham Cristo em seu coração. E a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, nós vamos vendo Paulo então levantando a sua defesa contra aqueles homens que tentavam de alguma forma surrupiar de Paulo o direito e o privilégio de discípulo e de apóstolo de Cristo Jesus. No entanto, se as tribulações de Paulo no exercício do ministério não foi suficiente para aquelas pessoas, quando a gente olha para o texto, a gente tenta imaginar que as visões que Paulo recebeu de Deus será. Mas o texto, quando Paulo está falando que ele teve uma visão, Paulo não tem em mente ostentar a sua espiritualidade e muito menos promover a si mesmo. Paulo sabe que as visões que teve procederam do alto, veio de Deus, falavam de coisas grandes porque falavam a respeito do próprio Deus. Enquanto seus opositores gabavam-se de suas profundas experiências e construíam monumentos verbais em seus próprios nomes, em sua pequenez, o apóstolo Paulo se recolhe ao caminho da humilhação para vencer a soberba que rodeava o seu próprio coração. Ao trajeto da dependência, Paulo então está no trajeto da dependência para desbancar o orgulho que o assediava. É interessante que dos versículos 1 ao versículo 6, que é um imenso e fértil campo teológico que nos é apresentado, nós não podemos olhar para esses versículos com lentes de especulação, mas nós precisamos olhar para esses versículos com temor e veneração. E no versículo 4 do texto que nós lemos, Paulo diz que viu algo do qual não pode mencionar. Está lá. Ele viu algo que é indizível, não pode ser falado. E quando ele tem essa visão, quando ele tem essa contemplação, o texto fala que Paulo enaltece o Senhor e a sua grandeza. E ele também tem uma visão de si mesmo em sua profunda fraqueza. E eu me lembro aqui de Isaías no capítulo 6. Quando nós vemos ao longo de 5 capítulos, o profeta Isaías profetizando, falando: ai de fulano, ai de cicrano, ai de Beltrano, ai de tu, ai de você. E Isaías aponta o dedo e profetiza para todo mundo. Só que quando chega no capítulo 6, ele vê o Senhor. E quando Isaías vê o Senhor, ele fala: opa, não é ai de vocês mais não, agora é ai de mim. É ai de mim. Porque quando você tem uma visão a respeito de Deus, automaticamente Deus promove um conhecimento, um autoconhecimento daquilo que você realmente é. E Isaías então chega à consciência de que ele é um homem terrivelmente pecador. Terrivelmente pecador. Isaías tem uma consciência das suas fraquezas. Irmãos, o texto que nós lemos fala que Paulo vai do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, da visão celestial ao espinho na carne, da bênção de Deus aos golpes de Satanás. E quando Paulo ora pedindo a Deus um fim à sua agonia,
Deus diz para Paulo: não. Não. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já recebeu algum não de Deus? Eu já recebi vários. Quem já recebeu o não de Deus aqui? Deixa eu falar para você. Quando Deus fala não, não é que Ele não está respondendo a sua oração, é que a resposta de Deus na oração também é não. Mas será que nós temos realmente nos contentado ou entendido os nãos que Deus coloca diante de nós? Será que nós estamos preparados realmente para ouvir quando Deus fala, não vou fazer isso? E de que maneira Deus fala para Paulo, não? Paulo está falando, Senhor, tira essa tribulação da minha vida. E o Senhor fala, a minha graça te basta. E aí nessa noite a mesma palavra que o Senhor profere para o seu coração. Algumas coisas eu não vou tirar da tua vida, mas para você tem a minha graça. E ela precisa bastar. Ela precisa bastar. Como eu já mencionei, você está pronto para os nãos de Deus? Ou você ainda continua pedindo, me dá um paraquedas cor-de-rosa, tira o meu medo na queda, ou me dá um Dramin, eu vou pular, me dá um Draminzinho, viu? Não tem como me dar um cinto de segurança, me arruma um emprego melhor, uma família melhor, me dê uma saúde melhor, um lugar melhor. E aí Deus vai falar para você, não, a minha graça te basta. Aleluia! A minha graça te basta. A graça que Deus dá, irmãos, para a gente é o fiel da balança que equilibra em nossa vida as bênçãos e os fados, o sofrimento e a glória. Se Deus não fizesse nada mais além do que nos salvar do inferno, poderíamos reclamar? Se Deus falasse para você, olha, não vou mais te abençoar com nada, quem tem cabelo vai ficar careca, você podia reclamar? Nós fomos salvos. Que mais que você quer? Que mais? E por meio da salvação, Deus já está revelando em nós a sua graça. Uma vez que nos foi dada a vida eterna, nós podemos nos atrever a murmurar se existe alguma dor em nosso corpo? Hein? Se Deus já te deu uma vida eterna, por que você ainda fica reclamando com algumas dores? E eu não estou retirando a legitimidade do sofrimento em você, não. Mas eu estou chamando a sua atenção e o foco para você olhar para algo muito maior que Deus tem preparado para você. Uma vez que foram dadas riquezas celestiais sobre a sua vida, nós podemos ousar reclamar da pobreza terrena? Não, irmãos, não dá. Para cada instante da vida, para cada ponto da jornada, se em conquistas ou fracassos, nós precisamos entender que a graça de Deus nos basta. Agora, o que fazer quando só resta a graça? O que fazer quando a única coisa que nós temos é a graça de Deus? Porque você pode até ter uma reserva boa no banco, essa reserva pode sumir, vai ficar a graça. Você pode ter até uma saúde de ferro, a saúde pode ir, mas ainda fica a graça. Você pode ter alguns bens, esses bens podem ir embora, mas você ainda tem a graça. Você tem saúde, de repente os seus olhos se fecham hoje e não abrem amanhã, e talvez a sua família vai chorar com a sua partida, mas ei, você vai com a graça, e eles ficam com a graça, porque ela é a única coisa que nos resta. É um valor, é um tesouro de valor inestimável. Mas note bem, quando só nos resta a graça, deixa eu ver se foi, se recolha em sua insignificância ante o protagonista da história. Eu não quero com isso, irmãos, remover a sua importância no fluxo temporal da vida. Eu não estou abordando esse ponto para te promover ao status de Zé Ninguém, não é isso. Mas, sejamos sinceros, nós temos pensado demais a respeito de nós mesmos. O mundo em que nós vivemos promove em nós aquilo que eu chamo da síndrome
do centralismo do universo. Tem muita gente achando que o mundo gira em torno dele. Tem muita gente achando que é o rei, a última bolacha do pacote, ou como dizia lá no Nordeste, o rei da cocada preta. Há um descontentamento generalizado com a graça de Deus, porque tem muita gente se achando muito de si mesmo, tem muita barata voadora se achando borboleta. É verdade. É verdade. No entanto, tudo isso é consequência do orgulho que habita em nós. Do orgulho que habita em nós. Este mal implacável que muda a nossa vida, que inclina a nossa vida para o mal e demonstra ou aponta resultados insaciáveis. Nós temos pensado muito a respeito de nós. Nós vivemos numa época onde o egocentrismo tem crescido mais e mais. E nós achamos que de alguma maneira somos protagonistas de uma história da qual nós somos apenas coadjuvantes, porque o verdadeiro protagonista é Cristo Jesus, nosso Senhor. Recolha-se quando só resta a graça, entenda isso, e recolha-se em sua insignificância, porque ante o protagonista da história, olha o versículo 7, volte os seus olhos para o texto, que diz o seguinte: para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo falando, com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo é um homem de Deus, mas Paulo recebe da parte de Deus um espinho na carne, e ele fala que é um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele. Mesmo ele sendo um homem de Deus, Paulo pensava muito de si mesmo. E aquele espinho na carne mantinha Paulo debaixo da poderosa mão de Deus em humilhação. Paulo é um homem de visão, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. E não apenas uma visão da compreensão do natural, mas o deslumbramento com aquilo que é sobrenatural. Paulo poderia se achar muito de si mesmo, uma vez que ele viu o Cristo glorificado no momento, na época da sua conversão. Deus revela a Paulo Ananias, quando ele está sendo chamado para a vocação ministerial. O próprio Deus aponta para Paulo necessidades da igreja, necessidades pontuais que guiaram Paulo e encorajaram o seu ministério. Paulo tinha visões de seres celestiais que preservavam e garantiam a vida de Paulo. E neste ponto em específico, Paulo tem uma visão sobre algo que ele considera, versículo 9. Versículo 4, Paulo considera indizível. O texto fala que Paulo, ele é arrebatado até o terceiro céu. E diga-se de passagem, Paulo não tem a ideia aqui, irmãos, quando ele menciona o terceiro céu, de ficar criando nomenclaturas, de sistematizar o céu. Nós sistematizamos isso. O primeiro céu é o céu das nuvens, o segundo céu são os astros, e o terceiro céu é o espiritual, do qual só Deus pode levar para lá. Mas Paulo não tem a ideia de uma sistematização teológica aqui. Paulo está apontando para uma grandeza. Paulo está falando sobre algo do qual nos foge a compreensão. E naquele momento Paulo tem um desfrute pleno da presença de Deus. Aquilo que ele chama de o paraíso. William Barclay fala o seguinte, que a palavrinha paraíso inserida no texto traz a ideia de um jardim emuralhado, aonde é uma palavra persa, aonde o rei persa, quando ele tinha alguém de estimado valor ou alguém especial, o rei convidava esse alguém para caminhar e tomar um café, um chá da tarde no jardim, comendo bolo engorda marido. A ideia do texto que Paulo está falando é que Paulo, nessa visão, ele caminhou no jardim de Deus. No entanto, Paulo recebe esse espinho na carne, no sentido de que Deus estava o humilhando. Paulo tem uma luta com seu orgulho, irmãos, mas ele se recolhe em sua insignificância ante aquele que é o protagonista da história. Paulo gostaria de sair falando e ser exaltado. Ei, deixa eu falar com vocês. Eu fui no terceiro céu, viu?
Fui. Alguém já foi aqui? Quem já foi no terceiro céu aqui, irmãos? Alguém já foi? Agora que a gente descobre, né, aqui. Não. Já pensou se chega uma pessoa aqui, nós temos lugares e denominações, foi arrebatado, foi não sei na onde, só que a pessoa vai arrebatada e quando volta, volta pior. Volta pior do que foi. Tem uns que a gente falou, Jesus, segura ele aí. Porque falta realmente mudança de vida, transformação de mente. Paulo poderia pegar o microfone nessa noite e, tomado pelo seu orgulho, falar: ei, eu fui lá no terceiro céu. Ninguém foi. Então, já que ninguém foi, deixa eu falar para vocês: quem são vocês na fila do pão? No entanto, o espinho na carne de Paulo impede Paulo de dar vazão ao seu orgulho. E Paulo então, em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não posso me gloriar porque eu vi, mas eu posso me gloriar naquilo que eu vi. Não é em mim, é nele. Não sou eu, é ele. Eu sou fraco e ele é forte. É essa a mensagem. O espinho que Paulo recebe, diga-se de passagem que existe muita especulação em torno de que tipo de espinho que Paulo tem. João Calvino chega a falar, ele acreditava que o espinho na carne de Paulo eram as tentações físicas que Paulo tinha. Martinho Lutero chega a mencionar e acreditava que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições religiosas que ele sofria. Há ainda uma outra vertente que fala que o espinho na carne de Paulo é alguma doença física, inclusive alguma escamação que ele tinha nos olhos. Mas independente que tipo de espinho ou que mal que afrontava a vida de Paulo, a mensagem aqui é o seguinte: esse espinho é um artifício usado por Deus para segurar Paulo em humilhação. Existem coisas na sua vida que não serão removidas, pois são instrumentos de Deus para mostrar para você quem você realmente é e quem Deus é. Aleluia! Tem coisa que Deus não vai retirar da sua vida, sabe por quê? Porque aquilo vai te manter submisso à grandeza dele, porque naturalmente nós somos rebeldes em relação à vontade de Deus. Somos rebeldes. Basta você subir um degrauzinho na vida, você já olha assim. Um degrauzinho. Imagina se você recebe uma revelação do terceiro céu. Chegasse no culto aqui, o pessoal os voluntários da recepção não ia conseguir nem te conduzir, você ia entrar flutuando. Nós temos o orgulho inserido em nós e isso precisa ser mortificado. Existem algumas bênçãos que você jamais vai desfrutar, sabe por quê? Porque isso vai te manter humilde na presença do Senhor. É verdade, irmãos. Talvez você seja daqueles que falam assim: pastor, eu não preciso disso não. Eu me orgulho da minha humildade. Não preciso dessas coisas não. Vai nessa. Vai pensando que é desse jeito, porque não é assim. Compreenda a sua fraqueza e reconheça a grandeza de Deus. O mesmo Paulo escreve em Gálatas 6,14: longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não me glorio naquilo que eu sou, mas eu me glorio naquilo que Ele fez por mim. Aleluia! É assim, irmãos, é desse jeito. Mas em todos os momentos, para esses momentos, nós precisamos da graça. Graça esta que é o equilíbrio entre a superestimação e a subestimação. A graça gera esse equilíbrio entre a força e a fraqueza. É a nossa vitória sobre o orgulho. É o céu invadindo aquilo que é terreno, visível e material. A graça precisa bastar na nossa vida. Amém? Segunda coisa que o texto nos mostra nessa noite: entenda, quando só a graça nos basta, entenda que toda tribulação tem um propósito do qual precisamos viver. Dos versículos 8 ao 10, o texto diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Prazer nas tribulações, irmãos, que negócio doido é esse? Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Ai, obrigado, Jesus, eu sou normal. Porque eu não gosto de sofrer. Mas a gente encontra um texto como esse, como Paulo fala o seguinte: eu tenho prazer no sofrimento. Que tipo de homem, que tipo de pessoa é essa? Talvez é o tipo de gente que entendeu a graça de Deus. Note bem isso. Quando não se vive pela graça, não se tem graça para viver. Entendeu? Você pode dizer comigo: quando não se vive pela graça, não se tem graça para viver. Igreja, não há vida em dolor. É impossível passar pela vida sem encontrar o sofrimento. E quando eu falo de vida em dolor, o povo até tenta, né? Metiolate hoje não dói mais, né, gente? Quem é da época do metiolate que ardia que Jesus? Olha lá, a mãe apontava lá na esquina, a gente já estava lá na outra. Hoje o povo tornou ameno até o metiolate. É assim mesmo que fala? É isso mesmo, né? Até o metiolate não dói mais, gente. Deixa eu contar um negócio para vocês. Na minha infância para adolescência, quando eu tinha cabelo, eu sofria de caspa. E aí naquela época eu tinha que usar Denorex. Quem já usou Denorex? Eu já usei, estou confessando. Aquilo ardia, irmão, que olha, acho que é aquilo que derrubou meu cabelo depois. Amenizou. Hoje já não arde mais, quer dizer, não arde, não sei, não uso mais, né? Amenizou, não dói, porque o mundo hoje está tirando da gente a possibilidade ou a sensação do sofrimento, da dor, mas isso é enganação. A vida não é indolor. É impossível você não encontrar o sofrimento na vida. Nesta vida aqui a tribulação é inevitável, indispensável e pedagógica. Inevitável, pois os problemas estão sempre adiante de nós. Indispensável porque o sofrimento forja o nosso crescimento. E pedagógica porque nos ensina que o caminho do céu não se ganha com esforço, mas se percorre pela graça. Pela graça. O texto não nos apresenta uma tribulação momentânea e passageira, mas permanente e intencional. Apesar de Paulo, em alguns momentos, ele falar ou ele expor à igreja, às igrejas da sua época, que os sofrimentos ele via como algo momentâneo se comparado às maravilhas do céu. No entanto, até a sua defesa, irmãos, você viu isso aqui no texto, você prestou atenção nisso no texto? Até a sua defesa junto aos crentes de Corinto, Paulo já sofria há 14 anos. 14 anos sendo esbofeteado por Satanás. Já pensou nisso? Paulo está falando aqui. Mas há 14 anos, fazia 14 anos, que Paulo estava sendo cutucado. E a palavra espinho, colocado no texto, que traz a ideia de algo ponto e agudo que fica ali, ó, o tempo todo. 14 anos sendo espetado, irmão. Você tem noção disso? 14 anos. E nós sequer enfrentamos as nossas lutas de um dia. Verdade ou não é? Sério isso? Eu não estou aqui minimizando ou tripudiando nos seus lamentos e em suas dores, não. Eu só desejo nessa noite, por meio da revelação da palavra de Deus, lhe falar que a graça que te sustenta com a unha encravada é a mesma que te levanta em tempos de dificuldade. É a mesma graça, irmão. Quem já passou por unha encravada aqui? Eu lembro que em 2002 nós não éramos... A gente era casado? Não era. Perdão, lembrei. Nós fomos... Não, você não estava comigo não. Esquece.
Eu fui na gravação do Diante do Trono em São Paulo, e eu lembro que eu estava com uma unha do dedão desse pé. Irmão, mas estava um pelote de encravado. E meu pai falou assim, ó, você não vai seu pé, você vai naquela multidão de gente. Falei, não, eu vou, claro que eu vou. Falei, Jesus vai guardar meu pé. E a turma foi, irmão, todo mundo que estava na minha excursão levou um pisão no pé. Jesus guardou o meu, aleluia. Guardou meu pé. A graça que guarda a nossa unha encravada sustenta a gente no dia de tribulação, irmão. É a graça de Deus sobre nós. Eu não quero minimizar isso, eu só quero chamar a sua atenção para o fato que essa graça está disponível à sua vida hoje. Quando se entende que toda tribulação tem um propósito da qual se precisa viver, se declara algo que Paulo falou em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Paulo fala o seguinte, olha, o que eu estou passando aqui, o que eu estou sofrendo aqui, não pode se comparar com aquilo de maravilhoso que Deus vai fazer no futuro. O texto fala que assim como Jesus no Getsêmani, Paulo ora por 3 vezes, pedindo a Deus para remover o espinho da sua carne. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão da tribulação, e sim a força para suportá-la. Sabe, irmãos, Deus, em alguns momentos, não remove da gente as lutas, mas nos dá força para enfrentar cada uma delas. A força que te levanta da cama amanhã, a força que te impulsiona a resolver um problema, a um conflito, é uma força que Deus derrama sobre você na graça. Paulo está pedindo aqui a substituição, mas Deus não, Deus usa o processo da transformação, porque algumas bênçãos de Deus vão repousar sobre a nossa vida, não na substituição, mas na transformação, porque Deus vai usar aquilo para mudar a gente, para melhorar a gente, para a glória dEle. Para a glória dEle. Não, e é interessante nós pensarmos que você precisa passar por todo o sofrimento necessário na sua vida. Semana passada eu mencionei um pouco sobre isso. Você não vai passar nem 1 centímetro a mais de sofrimento daquilo que Jesus já encomendou para você. O sofrimento da Gisele não pode ser o do Ronaldo não pode ser da Giane, e assim sucessivamente. Deus deu a cada um de nós um pacote fechado de provação. É duro a gente aceitar isso, né? Mas é verdade. É verdade. E você não vai sofrer nem 1 centímetro a mais. E se você está sofrendo, a palavra para você hoje é: a graça tem que bastar. Ah, mas por quê? Aguenta. Deus está te melhorando. Deus está trabalhando em você. Não será sem dor, não será sem sofrimento, mas você não vai passar por isso sozinho. A graça de Deus estará com você. Vai estar com você. Na faculdade chamada vida, nós somos matriculados pelo próprio Deus. Só que essa faculdade costuma ser implacável, pois ela primeiro dá a prova, depois ela mostra a lição. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Uau! Deus sussurra quando você está sofrendo, mas quando você está sorrindo, mas quando você está sofrendo, Ele grita para te apontar a direção da sua graça. Por isso a graça de Deus precisa bastar, amém? Quando só nos resta a graça, nos resta também a certeza de uma renovação interior que nos faz superar as nossas limitações. Versículo 8 ao 10, o texto nos diz: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que faz um homem em profundo vislumbre de sua fraqueza ter a convicção de uma força para superar as tribulações?
Só a graça de Deus tem poder, é poderosa o bastante para tal feito. Paulo estava sendo afrontado por seus opositores. Ele estava sendo esbofeteado por Satanás e confrontado pelo seu orgulho. Paulo não tem outra saída a não ser assumir a consciência do quão limitado e fraco ele é. Irmãos, às vezes a gente, como eu mencionei no início, no primeiro ponto, nós pensamos tanto de nós mesmos, até que basta ter como que chama aquele negócio no corpo da gente que não serve para nada? Ô gente, o quê? Apêndice, não serve para nada, né? Eu acho que aquele negócio lá serve para Jesus beliscar a gente. Porque basta uma infecção daquela para mostrar que a gente não é nada. Olha o que a gente está vivendo, irmãos. Mais de 7 meses. Um inimigo invisível que não escolhe raça, cor, condição social, ataca. E nivela todo mundo a realidade que nós somos. Nada. Paulo então chega a essa consciência de quão limitado e fraco ele é, enquanto muitos preferem olhar para o texto, para esse texto, e focar no diabo que assombra. Paulo muda a direção do canhão para apontar para o Deus que o aperfeiçoa. Versículo 7 nos diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu a duras penas que sua fraqueza era o campo oportuno aonde a graça de Deus floresce. É no meio da fraqueza que você vê a graça de Deus florescer. Gisele está lá com um monte de orquídea. E eu vejo ela... dá uma receita para vocês, quem não sabe. É casca de ovo, né? Com água. Bate no liquidificador. Não entendi. Arroz com ovo. Pega a casca de ovo, bate com arroz no liquidificador e põe na orquídea. Nasce no outro dia, quase no outro dia, tá? Mas ajuda, dá uma vitamina na orquídea. A Gisele deu anabolizante para as orquídeas dela. Deu um up. Sabe, irmãos? Onde que eu estou falando isso? Por quê? Eu lembro que a Gisele estava com uma orquídea lá que tinha caído, teve um acidentezinho na orquídea, caiu a folhinha, a flor dela, e a Gisele foi lá e, puf, arroz, casca de ovo e água. Alguns poucos dias, estava lá de novo a flor, apareceu. É o aperfeiçoamento, a graça de Deus faz isso, porque quantas vezes a vida arranca de nós algumas flores, e a graça de Deus nos faz florescer novamente. Eu não sei se você já teve momentos na sua vida que você olhou para o seu contexto e você falou assim: olha, não dá, não consigo, não vou avançar. E quando menos você espera, Deus faz um botão aparecer e aquilo já gera o quê? Esperança. É a graça de Deus. Em suas palavras, nas palavras de Paulo, fica claríssimo que ele vive um processo de renovação interior. A graça está atuando conquanto Paulo segue sendo aperfeiçoado, superando as suas limitações. Note que enquanto os judaizantes exigiam uma experiência sobrenatural e uma validação pastoral, Paulo não fala de suas visões para provar algo para eles, muito menos para se gloriar de si mesmo, mas para mostrar o processo de renovação que ele está vivendo. Paulo tem o conhecimento que ele está sendo fraco, mas Deus está o aperfeiçoando. Ele entrou em um processo de Deus e ele vai até o fim, porque ele sabe aonde ele vai chegar. É o processo de renovação na nossa vida. Quem nunca, irmãos, passou ou viveu uma prova e pode olhar para o passado e hoje ver o quanto Deus o melhorou? Eu estava preparando essa mensagem e eu não pude conter as minhas lágrimas, olhar para trás e ver o quanto Deus me melhorou. Não cheguei ainda lá não, mas eu prossigo para o alvo. Aleluia. Quem nunca passou por uma situação e hoje pode olhar diante dos seus olhos e falar assim: uau,
Como Deus foi fantástico, aleluia! Como Deus foi bom, é a graça nos renovando. O que determina a vida do indivíduo não é o que lhe acontece, mas é como ele reage com aquilo que lhe acontece. Não é o que as pessoas lhe fazem, mas é como ele responde a essas pessoas. Não são as aflições no seu entorno, mas é a sua reação a elas. Irmãos, há pessoas em nossos dias infelizes, tendo tudo, e há quem é feliz não tendo nada. Nada. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Na verdade, a gente não precisa de nada, pelo menos dentro desse contexto físico. A gente precisa do quê? Da graça de Deus para viver. É o que nós precisamos. Há quem pensa que a felicidade está nas coisas. Mas Paulo, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, mostra que a felicidade não é o fim desejado, mas é o percurso percorrido. Porque quando você mira na felicidade como um lugar onde você tem que chegar, quando você chega lá, você já não é mais feliz, porque você chegou. Mas quando você entende que a felicidade é o processo, a felicidade é uma continuação. Por isso que Jesus, é importante você ler, tarefa de casa para a semana, Mateus 5 e 6, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus fala, bem-aventurados, abençoados, felizes, aqueles que... E aí o verbo está no presente, porque a felicidade não é lá, é aqui. Eu posso passar por prova hoje, e Cristo pode me fazer feliz hoje, por quê? Porque a graça está comigo. É simples assim. Em tudo isso, a graça de Deus precisa ser suficiente. O poder de Deus e a força humana, irmãos, não são a mesma coisa. Para que o primeiro possa brilhar em você, o segundo precisa desaparecer. Paulo nos ensina que as profundas experiências na vida com Deus podem gerar dores inimagináveis, mas também produz um espírito renovado pela graça que nos é oferecida. De algum modo, o apóstolo chegou ao entendimento de que seus sofrimentos contribuíam para o avanço do Evangelho. Olha o que ele diz em Filipenses 1,12, inclusive preguei semana passada sobre isso. Irmãos, saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E Paulo estava preso, hein? Paulo estava preso, ele tinha consciência de que aquela prisão não estava contribuindo para o avanço do Evangelho. É a consciência de que a graça de Deus está atuando na vida. Só há uma explicação, irmãos. A graça atua no coração daquele homem. E aí a pergunta para você e para mim nessa noite: a graça está atuando em seu coração? A graça está atuando em sua vida? Se não está, ela precisa começar a acontecer. E para concluir, Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: aqueles que têm a visão do céu são os que triunfam diante do sofrimento. Aqueles que ouvem palavras inefáveis do paraíso são aqueles que não se intimidam com o rugido do leão. Não existe mágica, irmãos. Não existe uma fórmula. Ou você vive pela graça, ou não se tem graça para viver. Quem aqui conhece a história da águia que foi criada por galinhas? Quem já ouviu esse conto? Você sabe o que eu vou falar então. Do chão do galinheiro, aquele pássaro gigantesco avistava lá no céu uma outra águia voando entre as nuvens. E quando ela via aquela outra águia entre as nuvens, ela ficava agitada, porque ela falava assim: eu não sou como elas, como essas galinhas. Eu posso fazer aquilo. Eu posso fazer aquilo. E as galinhas riam dela. Mas ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela nasceu diferente. Ela nasceu com uma crença em seu coração. E o seu estado atual
não determina sua essência. O mesmo pode ser aplicado a cada um de nós nessa noite. O seu mundo se estende além do quintal do tempo, para toda uma eternidade que o espera. Comparar a vida eterna com a terrena é o mesmo que você comparar o Everest com o pedregulho. Se lá ou se cá, que em tudo a graça de Deus nos seja suficiente. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. 2 desafios que eu não posso sair daqui nessa noite sem fazê-los. Primeiro, pessoas que nessa noite ouviram da palavra de Deus. O Espírito Santo move o coração e deseja receber Jesus em sua vida. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu não vou ficar insistindo, porque aquilo que é bom a gente não fica oferecendo, não insistindo não, viu? É um chamado de Deus para a sua vida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, se Ele te chama, a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Fica de pé no seu lugar. Segundo desafio, gente que tem lidado com os sofrimentos, dos quais acha assim: olha, tá demais, não estou conseguindo, mas precisa realmente ter uma repactuação, um novo contato, realmente um desnudar da visão para a graça de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar também. Gente que precisa da graça de Deus, e nós vamos orar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo meu rosto, escondo o rosto, para que vejam Tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. Os santos, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Deus, no nome de Jesus, assim como Paulo reconheceu as suas limitações e fraquezas, cá estamos nós, Senhor, entendendo que a nossa fraqueza, o Senhor revela a Tua força. Ah, Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas tensões, os nossos medos, e em tudo nós precisamos hoje, Deus, fazer essa entrega total daquilo que nós somos em Tuas mãos. Pessoas nessa noite estão rendendo a sua vida a Jesus. Deus, entra nesse coração, faz uma limpeza total, Senhor. Afasta para longe todo medo. Traz, Senhor, a convicção e a certeza de salvação nesta vida, no nome de Jesus. Coloca o capacete de salvação sobre essa cabeça, e que nenhum dardo inflamado maligno roube, Pai, a convicção plena
plena de que o Senhor alcançou essa vida, de que o Senhor tem um lugar preparado na eternidade, no nome de Jesus. Ainda outros entre nós essa noite estão lidando, Senhor, com alguns temores, alguns medos, algumas dificuldades e pavores, e não conseguem ver a graça do Senhor se revelando. Pai, no nome de Jesus, que a gente possa contemplar a Tua soberania, a Tua grandeza, que nós possamos realmente reconhecer, Pai, quem nós somos e quem o Senhor é, e em tudo provar dessa renovação espiritual, dessa renovação da mente, que nos leva realmente a vislumbrar a eternidade com olhos que o Senhor nos dá, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, o nosso coração, e que a graça do Senhor a cada dia se torne visível em cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Uma coisa muito certa que eu tenho hoje, nessa noite, sempre Deus dá direcionamentos, mas hoje mais do que nunca Deus sabe que você veio aqui porque você precisava ouvir isso, viu? Hoje era o pastor Luan que ia pregar. O pastor Luan teve uma infecção, uma intoxicação alimentar, e ontem à noite ele falou assim: Joe, não vou conseguir pregar amanhã. Falei: Jesus dá a luz, vamos lá. E aí eu orei, dobrei o joelho e Deus me deu essa palavra. Guarda, se você não levar, Deus deu uma martelada na tua cabeça, pra você entender. Porque Deus te trouxe para ouvir isso hoje. A graça dele precisa bastar em nós, no nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção. Depois você vai se assentar um pouco, esperar para que a gente saia. Nós seremos orientados para sairmos em segurança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.